17 de julho de 2023. Nesta segunda-feira, a igreja celebra a memória do bem-aventurado Inácio de Azevedo, presbítero, e seus companheiros mártires. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Hoje nós iniciamos a nossa semana de trabalho, de tantos compromissos, sob a intercessão deste santo tão importante para nós brasileiros, bem-aventurado Inácio de Azevedo. Inácio de Azevedo faz parte daquele grupinho de missionários jesuítas que vieram ao Brasil no século XVI para evangelizar, semear a palavra de Deus em terra de Santa Cruz. Hoje, se nós nos podemos dizer católicos ou cristãos, é porque nós tivemos esses nossos predecessores que anunciaram o Evangelho, né? Inácio de Azevedo, como acabei de dizer, viveu no século XVI, entrou na Companhia de Jesus, depois foi progredindo na sua carreira dentro da ordem, e ele foi enviado ao Brasil, veio ao Brasil, semeou a palavra de Deus, evangelizou com garra, né? Com bastante autenticidade, austeridade. Voltou depois para a sua terra e quando estava para retornar ao Brasil, ainda navegando, junto de seus companheiros, 40 homens pregadores, 40 homens missionários, foram assassinados por uma embarcação calvinista, né? Infelizmente, o calvinismo era muito severo, né? Os nossos irmãos protestantes, nessa época, queriam desbravar, também alcançar outras terras e disseminar o protestantismo. Então, Inácio de Azevedo derramou seu sangue junto de seus companheiros. Por quê? Porque queria, de maneira brava, de maneira corajosa, continuar a evangelização. Às vezes, meus queridos, nós, em vez de anunciarmos o evangelho da verdade, da justiça, né? Às vezes nós nos omitimos para não nos indispormos com ninguém, não é? E nós vemos que esses santos não fizeram isso. Eles foram até o fim, ao ponto de dar sua vida, a ponto de serem assassinados, mas defenderem a verdadeira igreja, a verdadeira moral, os verdadeiros costumes, né? A gente pegar um pouquinho do relato da vida de Inácio de Azevedo, como também os outros, né? Manuel da Nóbrega, também o Padre Anchieta e tantos outros nomes, né? Conhecidos que vieram e para anunciar o evangelho, nós vamos ver que eles não negociavam, eles anunciavam a moral, os costumes e a verdade, né, de maneira inegociável. A questão da morte dos próprios indígenas. Os indígenas, eles se matavam entre si, o canibalismo, né, assim conhecido, ritos pagãos ou indígenas que previam a morte de seres humanos, eles lutavam bravamente que isso não vinha de Deus, catequizaram os indígenas até extinguir o canibalismo. Então, pessoas que não desistiam, sabe? Às vezes a gente começa a falar algumas coisas que a gente sabe que é a verdade, que a gente sabe que é a vontade de Deus, e a gente não conquista êxito, a gente logo desanima. Não, né? Então, um grande exemplo para nós, esses santos, que possamos nós também seguirmos os seus exemplos e hoje bendizermos a Deus pela vida desses santos que pisaram em terra brasileira e que plantaram sementes do evangelho aqui. Nós somos cristãos exatamente porque eles tiveram a coragem de vir anunciar em terra de Santa Cruz, no Brasil, o evangelho de Jesus Cristo. Meus queridos, nós vamos meditar nesta manhã o texto do Êxodo, capítulo 1, versículos do 8 ao 14 e o versículo 22. Naqueles dias surgiu um novo rei no Egito que não tinha conhecido José e disse ao seu povo:
Olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos fugir com prudência em relação a ele, para impedir, vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo e, em caso de guerra, se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras para que o oprimissem com trabalhos penosos, e foi assim que ele construiu para o faraó as cidades entrepostos, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação do barro e dos tijolos, com toda a espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levavam a fazer à força. O faraó deu esta ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos acompanhando a história, do nascimento do povo de Israel, o antigo povo de Deus. Então nós vamos recapitular, desde a semana passada. Nós começamos lá em Abraão, em Abraão nós começamos. Deus chama Abraão para, a partir da sua descendência, constituir esse povo. De Abraão e Sara vem Isaque e Rebeca, e depois de Isaque vem Jacó, como nós conhecemos. Jacó tem os seus filhos, nós conhecemos a história também na semana passada, acompanhamos os filhos de Jacó. Dentre eles tinha José, que era o mais como que a gente fala quando alguém é a pupila dos olhos de Jacó, José era o filho mais querido, o filho mais agraciado aos olhos de Jacó. E isso acontece, faz com que surja inveja no coração dos outros irmãos, dos outros irmãos de José, os filhos de Jacó. Por isso os irmãos de José decidem matar o irmão, por inveja, já que o irmão José era mais querido pelo pai, Jacó. Então eles decidem matar. Depois eles mudam de ideia e eles vendem José para os egípcios que estavam passando em caravana. E eles dizem ao pai que José tinha sumido. Jacó cai numa profunda tristeza. Depois, com o passar dos anos, do tempo, Jacó vai acostumando com a ideia de que José, seu filho, tinha sido morto ou morreu devorado por algum animal, etc. Enfim, parece que a história tinha sido resolvida, parece que o mal tinha prevalecido, parece que tudo estava bem. Mas Deus, ele é um Deus de misericórdia e um Deus de justiça. Então nenhum malefício permanecerá. Não há nada que não seja justificado e resolvido segundo o projeto de Deus, Nada. Por isso, o que acontece? Passaram os anos, e surge um tempo em que toda a região, tanto do Egito quanto as regiões em volta, todas as regiões começam a passar um grande período de fome, de seca, de fome. Então, todas as nações, os povos em volta, acabam procurando o Egito, porque o Egito era um império forte, para pedir ajuda, pedir alimento. O faraó ajudava as pessoas, os povos que vinham pedir ajuda, pedir alimento. E um dos povos que vem pedir alimento ao faraó, exatamente o povo, dos filhos de Jacó. E, para surpresa deles, eles se deparam lá ao pedir comida, eles se deparam com José, como aquele que depois do faraó era o chefe máximo, o chefe
máximo do povo egípcio. Lembram que eles tinham vendido José por uma caravana egípcia, né? E depois José, por desencargo do destino, ele se tornou alguém muito grande. Depois o faraó era José. Quando os irmãos vão pedir comida, eles se deparam com o seu irmão José, o qual eles tinham vendido. Rolou muito pranto, e depois José pede para que tragam seu pai, e Jacó, ele ficou muito feliz de saber que ele, antes de morrer, pôde ver o seu filho José em vida. Enfim, então José se tornou alguém muito grande no reino egípcio. E o que acontece, meus queridos? O que acontece? Depois José vai morrer e a descendência dos seus irmãos, ou seja, a casa de seu pai Jacó, a sua descendência, permanecerá lá no Egito, né? Só que depois, com a morte de José, morre também o faraó. E depois vem um outro faraó que não conheceu José. E aí esse faraó começa a olhar esses estrangeiros com olhos diferentes, que é o texto de hoje. Olha, a gente teve que voltar um pouquinho na semana passada para a gente poder compreender. Então hoje já estamos em outro faraó. Não conheceu José, não tem tanta afinidade com os parentes de José, os descendentes de Jacó. E aí começa a olhar com outros olhos, né? Começa a olhar o povo israelita como concorrentes ou ameaças, né? Eles são numerosos, eles podem se voltar contra nós egípcios, e aí nós vamos perder o trabalho e os favores deles. Por isso o faraó decide mandar jogar todos os meninos, né, as crianças de sexo masculino, no rio Nilo, para diminuir a taxa de natalidade. Assim não teria muitos homens, não teria tanta natalidade, né, de descendentes israelitas. O texto parou aí hoje. O que esse texto nos ensina, né? Percebe que a liturgia da igreja ela vai edificando e crescendo e vai nos remetendo passo a passo à história da salvação. Quem vai à missa todos os dias tem a graça de acompanhar toda a história da salvação, né? Nós começamos lá em Adão e Eva, passamos depois por Abel e Caim, depois passamos por Noé, chegamos a Abraão, depois Isaac, depois Jacó, agora os descendentes de Jacó, que nós chamamos de já o povo constituído de Israel, né? Jacó é o mesmo que Israel, né? Deus muda o nome dele, de Jacó para Israel. E agora nós vamos continuando a história desse povo antigo, desse povo amado. E a moral da história para hoje, para essa segunda-feira, que os filhos de Jacó, os irmãos de José, pareciam ter conseguido êxito, né? Eles pensavam inclusive que Jacó ia se vingar, mas José ia se vingar, porque José foi vendido por eles. Mas o que acontece? Quando José se encontra com seus irmãos que o venderam, José fala assim: eu não vou fazer nada para vocês, né? Depois que Jacó morreu, José disse: eu não vou fazer nada, pelo contrário, vocês são sangue do meu sangue. Então, parece que tudo está resolvido, só que os irmãos e a descendência de todos os filhos de Jacó, a descendência dos filhos de Jacó, eles vão colher a consequência do pecado deles por conta do próprio destino, né? Então, o que a gente tem que aprender com isso daí? Que tem coisa que é Deus quem vai fazer, não somos nós. Hoje nós estamos vendo que o faraó novo já está olhando os descendentes dos filhos de Jacó com olhos diferentes. E que nós percebemos que aplicou sobre eles uma dura escravidão, trabalhos pesados, né? Por quê? Porque às vezes, meus queridos, alguns sofrimentos, não são todos, eles são consequentes às nossas más escolhas. O sofrimento como um todo, ele é consequente ao pecado. Nós temos que colocar na cabeça isso, a morte, o sofrimento humano, toda a dor, a divisão, tudo essas coisas que para nós são coisas ruins, não vieram de Deus. São consequências da nossa separação com Deus. E às vezes nós vemos um sofrimento na nossa vida pessoal, familiar, e a gente não entende o porquê. Não entende o porquê.
Porque nós precisamos justificar esse mundo de infidelidade. Alguns sofrimentos pelos quais nós passamos, eles são consequentes das nossas próprias más escolhas, dos nossos próprios pecados. Mas outros não. Outros são sofrimentos expiatórios, que visam purgar a infidelidade do mundo e das pessoas de maneira em geral, né? Por isso que tem gente que às vezes está passando alguma tribulação, às vezes a enfermidade, geralmente, né? E fala assim: por que eu sou tão fiel a Deus? Por que eu fiz? O que eu fiz? Por que isso me aconteceu? Ora, pode ser que seu sofrimento seja para expiar a infidelidade, não sua, mas de outras pessoas, né? Por isso que quando a gente começa a passar alguma servidão, alguma dificuldade, alguma provação, a primeira coisa que a gente tem que refletir: será que Deus está me chamando a quê? Né? Essa enfermidade ou essa provação é consequente às minhas más escolhas? Eu preciso ser uma pessoa reflexiva. Eu fiz tal coisa, por isso me aconteceu isso. Então eu preciso me converter, preciso mudar. Agora, se eu não achar explicação, eu tenho que levar no meu coração que eu estou sendo imagem de Cristo que apaga o pecado do mundo, né? Todos os sofrimentos, eles expiam a culpa. Isso é muito... porque nós nos assemelhamos a Deus, a Cristo, que sofreu de maneira máxima por nossos pecados. E o caminho do corpo é o caminho percorrido pela cabeça desse corpo, que é Cristo. E nós somos o corpo místico de Cristo, que é a cabeça. Então, meus queridos, levemos no nosso coração hoje o que essa leitura de hoje nos sugere, né? A justiça vem de Deus. E tem situações que é Deus quem vai colocar à nossa frente. É Deus quem vai justificar. Porque às vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, né? Para as pessoas ou em algumas situações. E tem coisas que não cabe a nós fazermos. Espere em Deus, deixe que Deus vai agir e vai fazer justiça. Espere em Deus. O que cabe a nós temos de fazer, porque senão a gente cai num pecado da omissão. Por isso que a gente tem que sempre estar em oração. O que eu preciso fazer para não passar à frente de Deus e também não ficar atrás de onde eu devia estar? Que Deus nos abençoe. Desejo uma segunda-feira cheia de paz e essa semana seja uma semana abençoada pelo Senhor. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre: Deus está no comando de tudo.